Professor Demar Rota, da Universidade Federal Fronteira Sul, campus Cerro Largo, que agora a gente tem Universidade Federal perto de casa, né? Aqui nas Missões. E a gente fica feliz em encontrá-lo aqui, professor Rota, e podermos ver esta parceria que já existe havia de algumas edições do CIEF entre a Faculdade Horizontina, uma instituição comunitária da rede sinodal, e a Universidade Pública, né? A Universidade Federal Fronteira Sul. Importante essa parceria e o que ela trará para a nova edição do CIEF de 2025. Boa noite. Boa noite, satisfação estar aqui. Nesta parceria nós tentamos construir uma ideia de que as universidades comunitárias existentes nessa região, elas têm um papel histórico para a região. Então a Universidade Federal, quando chega, ela quer agregar aquilo que ela pode trazer em termos de conhecimento especializado, principalmente no nível da pós-graduação, né? Porque nós temos desenvolvido lá cursos de mestrado, doutorado, produção do conhecimento, e ao mesmo tempo ela vai se relacionar com a comunidade e as experiências das instituições comunitárias que têm uma proximidade muito grande com as empresas, com a sociedade local, e aí nós vamos fazendo esse trabalho de interação, né? Nós com aquilo que a gente sabe fazer bem e as universidades e as instituições comunitárias com aquilo que elas também sabem fazer bem. Então nós nos aproximamos com a FAOR, especialmente também em relação a esse aspecto da inovação e do empreendedorismo, que foi um dos temas que para nós foi muito importante, e olhando para as instituições aqui da região, a gente entendeu que a FAOR faz muito bem isso, e também faz muito bem esta associação com a comunidade, né? A proximidade com as empresas, a interação com as empresas, a formação dos alunos, e além de uma seriedade acadêmica, né? Do trabalho que eles fazem aqui. Então isso que nos encanta e é isso que faz a parceria. Uma linha de tempo da sua avaliação, o senhor que foi professor das instituições comunitárias, mas desde a implantação da nossa Universidade Federal aqui, a gente lutava para que esse pedaço de Rio Grande tivesse a educação pública superior, de graduação, de pós-graduação, de doutorado, como temos hoje com a Universidade Federal. Por que é importante termos aqui este campus e este braço do ensino público federal? É importante porque, que nem você dizia, olhando para as nossas gerações, elas tiveram que buscar isto em Porto Alegre, tiveram que buscar isto em Santa Maria, tiveram que buscar isto em Pelotas. E as instituições públicas federais, pelo aporte que têm, especialmente relacionando com os centros de produção de pesquisa, elas trazem a possibilidade de estudar a nossa região, de estudar o nosso local, de conhecer melhor o nosso local e inclusive de produzir também alternativas para esse nosso local. Então é importante esse braço, né, do setor público, e também um braço que vai dizer assim: tem muitas pessoas, por mais que as instituições comunitárias façam um esforço sobrenatural para conseguir manter os alunos, é diferente você estudar com alunos que fazem o tempo integral na escola pública, na universidade pública. É uma simbologia e um sentimento, a minha especialmente, porque eu vi o meu sobrinho formar em agronomia, lá na Universidade Federal, com minha cunhada e meu irmão tirando leite, primeiro, mais cedo, no sábado à tarde, e depois ir formar o filho. E foi um momento emocionante para todos nós. Exatamente. Nós temos lá, por exemplo, se pegar os nossos alunos, você vai ter muitos em que eles são os primeiros da família que conseguiram fazer ensino superior. E agora nós estamos tendo também os primeiros da família que conseguiram fazer um curso de mestrado completamente gratuito. Nós estamos agora com turmas de doutorado, né? E também eles estão dizendo, olha, na minha família, na minha geração aí para trás, você vai olhar, não tem ninguém que conseguiu isso numa instituição pública e gratuita. Então é isso que nós queremos contribuir com a região, mas nessa grande conexão, que nem dizia o nosso palestrante aqui, com as instituições comunitárias presentes historicamente nessa região. Professor Rota, obrigado pelas informações, pela entrevista. Sucesso, será um grande CIEF. Ok, obrigado. Nós que agradecemos o espaço. Jornalismo 101, presente onde acontece a informação.